Neste vídeo vamos falar de como prever então o tempo de execução de um algoritmo. E tal como dissemos no vídeo anterior, nós vamos querer ter esta capacidade de prever, e queremos prever isto não apenas num caso, mas em dois tipos de casos. Por um lado, queremos prever quanto tempo vai demorar se já temos a implementação a funcionar e, portanto, já sabemos, por exemplo, quanto é que gasta num determinado input e queremos saber quanto é que vai passar a gastar num input maior. Por outro lado, queremos então ter esta capacidade de realmente, antes de começar a implementar, quando ainda estamos a ter a ideia, ter uma noção de quanto tempo vai demorar. Necessariamente um pouco menos exata do que esta, mas ao mesmo tempo ter uma noção que seja não só objetiva, como que nos permita, de certo modo, perceber se vai ser execuível ou não. Portanto, um caso concreto seria, antes de submeter um MSHAC, ter uma ideia se aquilo tem alguma hipótese de passar ou não. Vamos começar então pelo caso 1. O caso onde nós já temos uma implementação, já sabemos a complexidade que ele tem, já sabemos quanto tempo demora para um dado input e queremos saber quanto tempo é que pode demorar para outro input. Okay? Portanto, vamos só colocar aqui para lembrar um bocadinho. Portanto, imaginemos que nós já temos então uma implementação com complexidade f de n, okay? E já sabemos que para um dado input aquilo demora um dado tempo. E agora o que queremos saber é para um outro input, imaginemos um n2, quanto tempo é que demorará. Portanto, este é, digamos, o objetivo desta secção. E, portanto, será uma tarefa que nós podemos ter que fazer muitas vezes. Até vos mostrei já num vídeo anterior, um cálculo parecido com este, quando estamos a ver as permutações e perceber que era multiplicar por 11, por 12 e por aí diante. Agora, num caso genérico, seja qual for a complexidade, no fundo, queremos conseguir perceber, seja qual for esta complexidade, o que é que realmente acontece aqui. E, essencialmente, aquilo que eu vos posso dizer desde já, é que para isso basta-nos então usar, no fundo, o facto de nós sabermos que a complexidade mede a taxa de crescimento. Ou seja, o quanto é que ele aumenta quando passa de um lado para o outro. E, portanto, a taxa de crescimento, no fundo, é a função aplicada a n2 dividida pela função aplicada a n1. Okay? No fundo, é o quanto ele cresce, é este rácio, é tal taxa de crescimento, o tal 11 ou o tal 12. Está bem? E, portanto, se nós pensarmos nisto quase, não é uma regra 3 simples, mas para conseguirem perceber um bocado a analogia, o tempo que demora para o n2 é igual a esta taxa de crescimento vezes o tempo que demora para o n1. Se eu descobrir que é 12 vezes maior, então é 12 vezes maior que a taxa de crescimento vezes o tempo que já demorava antes. Está bem? Portanto, nós vamos ver aqui vários exemplos, mas no fundo isto é o cerne de tudo o que estamos aqui a fazer, nesta parte. Portanto, vou só limpar aqui outra vez e vou pegar aqui neste quadrado e mantê-lo aqui ao lado, enquanto vos mostro mais exemplos. Vamos fazer então aqui um clear board e vamos colocar aqui. E aqui fica. Vamos dar então alguns exemplos. Portanto, imaginem que eu tenho um programa que demora ou que tem complexidade n ao quadrado. Sabemos que é exatamente n ao quadrado. Portanto, nem sequer é o ômega, é θ n ao quadrado. Okay? Imaginemos que ele demora 1 segundo e que tem um input de tamanho 5000. Quanto tempo é que ele vai demorar para um input de tamanho 10.000? Portanto, o que temos aqui então é, nós temos que pegar no f, e neste caso o f é igual a quê? Neste caso nós sabemos que o f de n é exatamente n ao quadrado. Okay? E portanto o tempo que demora é igual a f de n ao quadrado a dividir por f de n1. Okay? E qual é aqui o n que nós já sabemos? O n que nós já sabemos é 5000. Então temos que n1 é igual a 5000. Okay? E o tempo que demora, o tempo de n1, este tempo que está aqui, vou chamar só o tempo de 1, até porque escrever aqui com o rato não é tão fácil, é 1 segundo. E portanto o que estamos aqui a dizer no fundo agora é o tempo 2 é igual a f de n2 sobre f de n1. Portanto, temos aqui n ao quadrado. Portanto, no fundo vamos ter aqui 10.000 ao quadrado, E agora vamos puxar aqui só um bocadinho para cima. Portanto, aqui conseguimos sempre andar para um lado, a dividir por 5000 ao quadrado vezes aquele 1 segundo. Onde, repito,
esta parte aqui é a taxa de crescimento, é o quanto ele cresce, e isto aqui depois é o tempo, está bem? Portanto, é só mesmo isto que está aqui a acontecer. Se eu quiser fazer esta conta agora, vamos puxar para aqui e usar o nosso Barrel Calculator, que já mostramos também num outro vídeo. Nós temos 10.000 ao quadrado a dividir por 5.000 ao quadrado. Okay? E esta parte dá exatamente 4. E se eu fizer isto vezes 1, vai dar então 4 segundos. Então a minha estimativa era que isto demorava 4 segundos. E portanto eu tenho aqui aquilo que eu escrevi, está outra vez aqui também, não é? E portanto temos então os nossos 4 segundos. Okay? Reparem já agora que este tipo de contas, no caso de uma função como esta, não dependem de ser 10.000 e 5.000. Né? Por exemplo, se eu em vez de 10.000 e 5.000 tivesse outros valores, por exemplo, imaginem que o tempo 1 era, ou que o N1 era 10.000, e depois que o N2 era 20.000, que era também o dobro. Continuava a ser 4, que não depende um bocado do N. Não é? Já se eu tivesse aqui 40.000, 4 vezes mais que 10.000, já aumentava 16 vezes, está bem? Portanto, é o tipo de contas que nós fazemos, mas o que importa aqui então é que nós estamos essencialmente a ver esta taxa de crescimento que está aqui. Vejamos então o que acontece quando se duplica o tamanho do input. Quando eu passo de 5.000 para 10.000, ou de 10 para 20, ou qualquer outra coisa. Ou seja, independentemente da máquina, o que estamos a ver aqui é quando duplicamos o tamanho do input, qual é que foi a taxa de crescimento das várias funções. Sabendo então que nós estamos à procura do tempo de 2 vezes n, que é a duplicação do tamanho do input. Okay? Portanto, independentemente do tempo que este demora, nós estamos a ver um bocado aqui então esta taxa de crescimento. Quanto é que é o f 2 vezes n, a dividir por n. Comecemos por pensar numa função linear. Se eu aplicar f 2n à função linear, portanto a função linear, o que é que faz? F de n igual a n. Então 2n, se aplicarmos a função linear, continua a ser 2n. E 2n sobre n vai dar 2. Portanto, o tempo duplica sempre que a função é linear. Não é? Imaginem um caso como este. Se a função é linear e eu tenho, vamos imaginar, ou vamos para já colocar sempre, e estou a apagar aqui assim a mão, para vocês também verem mais um bocado do que se pode fazer aqui com este quadro branco, por assim dizer, não é? Vamos imaginar, só por hipótese, que estamos sempre a considerar um N1 igual a 10 e um N2 igual a 20, ou seja, com o dobro. Não é? Quando a função é linear, mantém como está, e portanto 20 dividido por 10 dá aproximadamente 2. Mas se em vez de ser 20 e 10 fosse 40 e 20, 40 a dividir por 20 também dava 2. Portanto, no fundo o que estamos aqui a dizer é que quando a função é linear, isto está sempre 2, ou seja, o tempo duplica. Não é? Portanto, quando eu tenho o dobro de input, o tempo que demora mais uma função linear é o dobro do tempo, o que faz algum sentido. Não é? Se for n ao quadrado, foi o caso em que vimos há um bocadinho, em que tínhamos 10.000 e 5.000, mas tínhamos ao quadrado, então isto já não vai dar a mesma coisa, porque 20 ao quadrado a dividir por 10 ao quadrado já vai dar uma coisa diferente. Não é? 20 ao quadrado a dividir por 10 ao quadrado já vai dar 4. E seja qual for os números que eu ponho aqui, se puser aqui o dobro, continua sempre a dar 4. Se puser aqui 100 comparado com 50, dá sempre 4, não é? Isto porquê? Porque no fundo a função quadrada aplicada a isto vai dar 2n ao quadrado sobre n ao quadrado, mas 2n ao quadrado vai dar 4n ao quadrado. E o n ao quadrado corta com n ao quadrado, logo dá 4. Portanto, se for n ao quadrado, seja qual for o tempo inicial, é sempre 4 vezes mais quando o tamanho duplicou. Vamos só ver aqui no fundo isto que está aqui. Já se for ao cubo, pelo mesmo tipo de raciocínio, 2n ao cubo sobre n ao cubo, 2 ao cubo dá 8, já vai dar um tempo de aumento de 8. Bem? Portanto, isto no fundo está a dizer é que quando duplica, aqui não depende deste tempo. Vai ser sempre 2 vezes mais, 4 vezes mais, 8 vezes mais. Isto porque é duplicar, não é? Se fosse triplicar seria diferente. Isto são funções, então, polinomiais. Já se for exponencial, alto e para o baixo. Não é? Isto é um bocadinho diferente. Se eu aplicar isto, já vai dar uma coisa diferente. Porque isto vai dar, aplicado a 2n, dá 2 levantado a 2n, a dividir por 2 levantado a n. Mas dividir isto, em termos exponenciais, é como chegar a 2n e subtrair. Mas isto, no fundo, continua a dar 2 levantado a n. Não é? Porque este 2 levantado a n corta metade destes, no fundo, termos. E, portanto, o tempo aumenta 2 levantado a n vezes. Já não é um número constante, já depende do n.
Precisamente porque a função exponencial não tem uma taxa de crescimento que é constante. Ou seja, cada vez cresce mais a exponencial. E, portanto, o tempo aumenta é cada vez mais consoante o n. Se o n for igual a 5, aqui é sempre duplicar 4 vezes 8 vezes, enquanto que aqui já vai ser 32 vezes mais. Mas à medida que o n aumenta, o que ele aumenta ainda vai ser mais. Está bem? Portanto, no fundo, a exponencial é tão má, que a própria taxa de crescimento em si vai crescendo. E de modo análogo, o logaritmo, como é o inverso do que está aqui, a taxa de crescimento vai ser tanto mais pequena quanto maior for o n, porque está a ficar aqui a dividir. Está bem? Portanto, à medida que o n cresce, ela fica cada vez mais pequenina. Isto também se nota, mais uma vez, se formos ver um bocadinho aqui no Gnewplot. Se eu colocar aqui, vamos imaginar, de 5 até 10, que também é o dobro, não é? E se colocar o x, aqui o que estamos a dizer é que ele era 5 e ali ficou o dobro. Okay? Se colocarmos o x ao quadrado, não é? O que estamos aqui a colocar é que ele aumenta então 4 vezes, e aqui estamos em 25, e 4 vezes é precisamente o 100. Se eu colocar o x ao cubo, não é? Então estamos a ver que este número que está aqui, e o número que está aqui em cima vai ser 8 vezes mais. E se eu colocar o 2 levantado a x, então vai ser muito mais, e além disso, está cada vez a crescer mais o fator. Não é? Portanto, voltando só um bocadinho de nada atrás, o que estou a dizer é o mesmo que já tinha dito há um bocadinho, não é? Que é, estas funções são relativamente, mantêm-se estáveis, não é? Ou seja, são uma reta em log scale, a taxa de crescimento é a mesma, mas a outra vai aumentando cada vez mais. Okay? As outras mantêm-se assim como uma retinha e este aqui cresce. E o logaritmo é o inverso. Vou tirar agora a exponencial, que é para se conseguir quase ver o desenho. Não? O logaritmo vai cada vez, é como ter um bocadinho de curva, cada vez vai aumentando menos. Aumenta sempre, mas aumenta cada vez menos. Está bem? Portanto, isto também vos permite logo ter uma ideia do que é que estamos aqui a falar. Mais uma vez, repito, o mais importante aqui é perceber taxa de crescimento. É isso que estamos a medir. Agora imaginem que não temos implementação. Não é? Todo aquele método que nós estamos a usar depende de nós já termos aqui uma implementação para ter o tempo. Não nos adianta de nada saber que ele cresce x se não temos um tempo inicial. Ou melhor, já nos adianta um bocadinho, mas não nos permite prever um tempo. Não nos permite dizer, vai demorar x segundos. Okay? E portanto, se eu só tenho a complexidade e tenho o tamanho para o qual quero estimar, o que me dava jeito era saber algo mais. Não é? Se eu tivesse o tempo, eu fazia aquilo. Pronto. Mas como eu não tenho o tempo, como é que eu posso fazer? Há uma maneira, não é a única, não é? É pensar que, se é verdade isto que eu tenho aqui escrito, ou seja, se o tempo para n, eu posso ver a taxa de crescimento e multiplicar pelo tempo num n inicial, não é? Se eu isolar um bocadinho e vir o que é que está aqui a acontecer, não é? Eu posso ver que, no fundo, isto é a mesma coisa que escrever o f de n, e depois coloco aqui o tempo de n0 e divido por aqui. Isto é só a mesma coisa que eu escrevi. E isto que estamos aqui, que é o tempo que demorou sobre a função, vai nos dar, no fundo, um bocado quanto tempo é que demorou uma possível solução. Por exemplo, se eu estiver a analisar n fatorial coisas, isto que está aqui é quanto tempo demora cada uma dessas n fatorial coisas. Porque é o tempo que demorou a dividir precisamente pela quantidade de coisas. Mas, dito de um outro modo, isto também é o equivalente a dizer que o tempo que vai demorar para tamanho n é igual ao f de n vezes quanto tempo demora cada operação. Se eu preciso fazer 100 coisas, então o tempo que demora é 100 vezes o tempo que demora uma coisa. Está bem? E, portanto, no fundo, precisávamos ter uma estimativa para este op. E o que isto está aqui a fazer é precisamente uma estimativa para o op, que é o tempo sobre o f de n1. Como nós aqui não temos, precisamos de uma estimativa. Okay? E se é verdade que este valor o tempo de uma única solução, ou seja, o tempo de avaliar uma solução, depende do problema, depende da máquina, não deixa de ser um fator constante. Ou seja, é algo que mesmo que varie um bocadinho, não faz variar assim tanto a magnitude, a ordem de grandeza. Okay? E portanto, se eu tivesse o valor deste op, repito, o tempo para analisar uma possível solução, então o tempo para n passa a ser apenas o tempo. Passa a ser apenas o f de n, que é a quantidade de coisas que eu tenho para analisar, vezes o tempo que gasta uma dessas coisas para analisar. Okay? E, portanto, precisamos de uma estimativa para este op, para conseguir estimar mesmo sem ter aquele tempo de n1. Okay? E o que eu vos vou dar como regra, não é? E dando um exemplo das aulas anteriores, nós já vimos que uma única operação demorava 10 levantada menos 9 por alto, não é? E quando estávamos a calcular permutações, demorava 10 levantada menos 7 cada uma delas.
porque uma única operação, no fundo, são várias operações. Eu até corri aquele programa, não é? Para vocês terem uma ideia do que acontecia. E, portanto, a regra que eu vos vou dar, por efeitos desta cadeira, e é uma regra, digamos, podem considerar que fui eu que vos dei, não é? Embora é mais ou menos uma estimativa próxima de um computador de hoje em dia, é usarem como op, então, um 10 levantado a menos 8. Okay? Este valor pode vir a ser atualizado, por exemplo, à medida que as máquinas forem mais rápidas, podem atualizá-lo para um valor diferente, mas por uma boa estimativa inicial, isto já é suficiente. Já vos dá uma ideia da magnitude, não é? Se vai passar ou não. E, portanto, assumindo então que nós temos como valor de op 10 levantado a menos 8, não é? E que agora estamos a fazer contas desta maneira, ou seja, vou apagar também aqui e vou colocar este novo. Aproveitando então o facto de eu poder ter aqui os contos. E agora vou chegar aqui e vou colocar. Portanto, agora temos a nova estimativa que não depende então do tempo inicial. Se eu usar esta estimativa que eu tenho aqui e usando como op o 10 levantado a menos 8, então nós temos, por exemplo, se a função é logaritmo, nós temos então logaritmo vezes o 10 levantado a menos 8. E agora o que eu estou a fazer aqui é um exercício que me diz qual é o maior n para o qual ainda é possível calcular dentro de um segundo. Porque normalmente um segundo já agora é o tempo que eu costumo colocar no Mushak. Portanto, no fundo, isto está-vos a dar uma ideia para um segundo quais são os limites máximos de problemas que eu consigo calcular. Não é? Portanto, dando um exemplo muito concreto. Imaginemos que o n era ao quadrado e que eu estava a fazer isso com aquele 10 levantado a menos 8. Então, o que nós temos aqui é, vamos pôr aqui e vamos colocar n ao quadrado. Vamos pôr aqui n igual a 100 e depois vamos fazer n ao quadrado, para verem que é o 10.000. E vamos fazer isto vezes op, e vou dizer que o meu op é igual a 10 levantado a menos 8. Okay? E se eu fizesse isto, não é? O n igual a 100 ia dar este valor que está aqui, não é? Que é o n ao quadrado vezes op. Já agora, deixa-me só pôr aqui, n ao quadrado dá isto, não é? E agora, eu pus ali um, por isso é que não estava 10 quadrado menos 8. Pronto. Então, se o n for 100, demora este tempo. Se o n for assim, demora ainda menos que um segundo. E se o n for 10.000, demora precisamente um segundo. Tá bem? E, portanto, os valores que estão aqui são só equivalentes a isto. Qual é o maior n que eu ainda posso correr? Esta função, supondo que cada operação demora 10 levantado a menos 8. E, portanto, no fundo, estou a fazer esta coisa aqui. Se eu fizer isto, qual é o maior n, tal que o tempo dá um segundo. Então, quando é logaritmo, no fundo isto está-nos a dizer que conseguimos sempre correr. Quando estamos a fazer n, até 10 levantado a 8, que é fácil ver olhando para aqui, não é? Então ainda conseguimos correr. Quando temos n log n, ainda chegamos a 4 vezes levantado a 0. Até 4 milhões, aquilo ainda passa a vontade no segundo. Se tivermos um algoritmo que ordena em n log n, então 4 milhões de coisas a ordenar ainda passa no segundo. Se o n for ao quadrado, já só dá 10.000, como vimos aqui. Okay? E, portanto, um número maior que 10.000, por exemplo, 20.000, já vai demorar, não 2 segundos, mas sim 4. Recordem-se, não é? Quando era n ao quadrado, o dobro do input demora 4 vezes mais. Se for ao cubo, 464. Se for levantado a n, 26. Se for n fatorial, 11. Não é? O que é que estamos aqui a dizer? Por exemplo, até 10.000 o input n ao quadrado passa mais ou menos bem, mas se for 10.000 n ao cubo já não passa. N ao cubo já só passa aí na ordem dos 400, mas, por exemplo, se tiver 400, 2 levantado a n não passa. Portanto, isto permite-vos dar uma ideia logo, não é? De quais é que são os inputs máximos. Se eu tivesse agora um programa e eu dissesse, ora, neste programa o input vai ser no máximo 5.000. Vocês já sabiam que a vossa solução nunca podia ser nem n ao cubo, nem n à quarta, nem 2 levantado a n, nem n fatorial. Tinha que ser, no pior dos casos, n ao quadrado. Okay? E apesar de eu ter colocado aqui este op com 10 levantado a menos 8, se eu pegasse e dissesse, não, isto ainda é mais rápido ainda o computador. Consegue cada operação demorar 10 levantado a menos 8 sobre 2. Então realmente aqui aumentava, mas a magnitude não aumentava muito, não é? Continua a ser aqui na ordem das dezenas de milhares, 10.000, 14.000, na ordem de centenas, 400, 500, portanto, para mostrar no fundo que este valor não é o mais importante. E que vocês conseguem ter então uma estimativa. Esta tabela, no fundo, não é? Quase que devia estar acoplada a todos os enunciados do Mushak, porque muitas das vezes, quando eu vos digo que o input tem este tamanho máximo, já vos estou a dizer de forma muito objetiva qual é que é a complexidade que eu quero. E é natural que vocês no início não consigam, digamos, ter isto completamente decorado, não é? Ou entranhado
no vosso cérebro, mas depois é algo que eu quero que vocês, no fundo, consigam, aos poucos, começar a aprender e ter sempre. Eu vou colocar agora aqui esta tabela, até se calhar vou diminuir um bocadinho, que é para mantermos o resto, e vamos usá-lo já daqui a um bocadinho, está bem? Pronto, basicamente o que eu vos disse também está aqui escrito, log de n serve para tudo, o n para quase tudo e por aí adiante, está bem? E repetindo até à exaustão, o mais importante, esta constante não é, o valor em si não é importante, tanto que estamos a medir aqui a taxa de crescimento. Isto aqui é só para vos dar uma ideia do tempo que demora, está bem? Isto também são só estimativas, portanto não são tempos exatos, não fiquem admirados se demorar um bocadinho mais ou um bocadinho menos. Como vimos logo no início com a parte das permutações, não era exatamente aquele número que estamos a multiplicar, era um bocadinho diferente, mas era uma boa estimativa, não é? E por outro lado, também as tais constantes escondidas podem influenciar um bocado o programa. Não é? Tal como eu disse que subtrair não é igual a dividir, por exemplo, ter uma coisa que demora em n, mas esses n são cada um deles um scanf, por exemplo, esta leitura demora muito mais do que fazer simplesmente uma soma. 10.000 scanfs demora muito mais do que 10.000 somas, por exemplo. Okay? E por outro lado, o comportamento do programa pode realmente depender do tipo de input. Ou seja, nós podemos ter um programa que tem um comportamento médio diferente do comportamento no pior caso, ou um comportamento do melhor caso diferente do pior caso, e portanto se eu tiver a sorte ou o azar de sair ao melhor caso ou ao pior caso, o tempo real que estamos a ver quando estamos a medir pode ser diferente. Portanto, no fundo isto é só estimativas, é um skill muito útil, mas também deve ser levado com os seus grãos de sal. Ou seja, não tomem isto como o gospel, não é? A Bíblia que vos vai dizer exatamente o tempo que demora. Vamos saber então agora alguns pequenos exemplos de previsão de tempo de execução. Consideremos, por exemplo, o problema da subsequência máxima. O que é isto da subsequência máxima? Não é? É um problema que, dada uma sequência de n números, por exemplo esta, 1, 4, menos 2, 5, menos 5, 2, 20, e portanto o que eu vou fazer agora vai ser apagar aqui este. E vamos fazer aqui o x. Então agora temos aqui mais uma série de coisas. Aliás, eu acho que agora vou fazer assim um bocado à mão. Também dada a hora que eu estou a gravar este vídeo, já nem sequer vou conseguir pensar muito. E vamos puxar aqui só para o lado um bocadinho. Portanto, isto ainda são coisas que estavam aqui para trás, já agora. De quando eu desenhei um bocadinho. E portanto, o que eu quero colocar agora aqui é simplesmente este input que aqui está. E não tinha feito para copy-paste, tinha gravado mesmo no fecheiro, agora já coloquei no clipboard. E portanto, o que o programa está a pedir é, dada uma coisa destas, qual é que é, então, a subsequência de números consecutivos onde o valor é maior. Okay? E a subsequência, no fundo, é em termos de soma. Por exemplo, se a subsequência a considerar fosse esta, a soma desta subsequência era 4 mais menos 2 mais 5. Portanto, 4 mais menos 2 dá 2, mais 5 dá 7. Que corresponde então ao máximo. Não é? Outras subsequências possíveis poderiam ser, por exemplo, esta, que seria pior do que a outra, porque tinha mais ou menos 1, portanto, em vez de dar 7, dava 6. Outra subsequência possível poderia ser, por exemplo, esta. 5 mais menos 5 dá 0, mais 2 dá 2. Não é? E, portanto, a todas as subsequências possíveis, seja qual for o tamanho, por exemplo, isto aqui também é uma subsequência, isto aqui seria uma subsequência, e por aí adiante, de todas elas, a maior é a 4 menos 2, 5, que dá 7. E, portanto, se eu quisesse um programa que calculasse qual é que é a melhor subsequência máxima, onde a melhor entenda-se então a que tem maior soma, como é que podemos fazer? Não é? E agora imaginem que estávamos num saque e que sabiam que tem 1 segundo para calcular. Normalmente é este o tempo que eu dou. Okay? E agora imaginem que eu vos dizia o n máximo é 200.000. O que é que isto diz sobre a complexidade? Não é? Olhando para aqui, se o n máximo é 200.000, claramente, qual é a complexidade máxima que eu posso ter? Não é? Já não passa n ao cubo, porque só vai até 464. Já não passa n ao quadrado, que só vai até 10.000. E, portanto, o nosso programa tinha que ser melhor que n ao quadrado. Passaria com n log n, passaria com n, passaria com log de n. Também. E, portanto, isto já nos permite ter uma noção de que a nossa solução tinha que ser melhor que n ao quadrado. N ao quadrado nem sequer chegava. Se eu perguntasse quantas subsequências é que existem no total, não é? Então, uma maneira de ver as sequências que existem no total seria contar quantas existem. Por exemplo, quantas sequências começam no menos 1? Uma, ou então esta, 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 ou então
esta ou então esta. Portanto, quantas sequências começam aqui no primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No fundo temos n, não é? E são as que começam no menos 1. Por isso tínhamos todas que começavam no 4, todas que começavam no menos 2 e por aí adiante. Okay? E portanto, se nós considerarmos que existem alguma sequência determinada pelo intervalo AB, ou seja, começa na posição A e termina na posição B, nós temos n ao quadrado de sequências. Não é? Porque para cada uma das posições também temos outros finais. Não é exatamente n ao quadrado, é só assintoticamente equivalente a n ao quadrado. Okay? E portanto, se nós temos n ao quadrado quantidade de diferentes sequências, uma maneira de fazer um programa que estaria correto, mas não necessariamente dentro do tempo, era fazer força bruta. Dada uma sequência AB, como é que eu calculo, por exemplo, a soma desta sequência? Bem, uma hipótese era fazer, literalmente, percorrer os valores da sequência e somar. E se eu tenho n ao quadrado de sequências, e o tamanho de cada uma delas pode ser n, então, uma solução força bruta, muito grosso modo, ia demorar n para fazer cada uma das somas. Logo, se tinha n ao quadrado de coisas e cada uma delas n, o tempo total era n ao cubo. E olhando para aqui, nem pensar. No can do. Não há hipótese. E portanto, isto começava a dar problemas logo com um n mais pequenino. Mesmo que fosse 2 segundos, não é? Já começava a dar problemas mais ou menos rápido. Se nós pensarmos um bocadinho, o cálculo anterior era um bocadinho assim estúpido, não é? Era estúpido no sentido em que sempre que eu estou a mudar só um bocadinho, por exemplo, se eu estou aqui e agora quero passar para este subarray aqui, na prática não tenho que voltar a somar desde o início, não é? Só preciso de pegar no que está aqui e somar tudo e só somar o último número. O que eu estou aqui no fundo a dizer é que a soma de A a B, não é? Por exemplo, se esta posição aqui for o A e esta posição aqui for o B, então a soma de A a B é igual à soma de A a B menos 1, que era o que já estava aqui a ver, mais o valor que está em B. E portanto, cada vez que eu estou a aumentar isto, só preciso de somar um valor. E em vez de ter que, para calcular a soma, fazer uma coisa que gasta n, para calcular a soma agora gasta apenas 1. Não é? Faz apenas O de 1 porque é só acrescentar um valor. E portanto, se eu tenho n ao quadrado de coisas e cada uma delas só demora 1 a ser calculada, então o total também é n ao quadrado. E este n ao quadrado, mesmo assim, começava a dar problemas, mesmo que fosse 2 segundos, a partir de um n relativamente pequeno. Portanto, também não chega. Como é que se consegue melhor? Precisamos melhor. Não será, digamos, objeto agora aqui nestes slides, até porque o tempo é relativamente curto, portanto precisávamos mais tempo, mas, por curiosidade, seria possível resolver este problema com um algoritmo recursivo usando a noção de divide and conquer e também seria possível resolver com n, com uma coisa chamada algoritmo de Kadam. Se tiverem curiosidade, podem espreitar. Em estruturas de dados até resolvemos este problema precisamente depois de algumas sugestões, mas é só para dar um exemplo de que pode haver várias soluções possíveis e, dependendo das restrições, nós temos que fazer uma coisa ou outra. Dando só um último exemplo disto. Imaginem que nós estamos a fazer o chamado problema da partição. Okay? Então, imaginem que nós temos um conjunto de números e queremos procurar para saber se existe uma maneira de dividir o conjunto em 2 subconjuntos de tal modo que a soma dos elementos de um subconjunto seja igual à soma dos outros. Não é? Por exemplo, imaginem que o conjunto que nós estamos a fazer é algo como este. Vamos aqui fazer um clear board, para voltar a ter isto vazio. Se eu tiver 2, 3, 5, e se isto for um conjunto, claro que este é um caso muito simples, não é? Então seria possível dividir em duas partições, não é? De tal modo que a soma fosse igual, porque se eu colocar este e este, então 2 mais 3 dá 5 e 5 já dá o 5. Está bem? Mas para um conjunto arbitrário não é assim tão fácil. Por exemplo, se o conjunto for 1, 2, 5, 6, 8, então realmente é possível, porque 1 mais 2 mais 8 dá 11 e 5 mais 6 também dá 11. Está bem? Portanto, não é sempre garantido que fica de um lado e depois do outro. E portanto, uma solução bruta para isto seria testar todos os subconjuntos possíveis. Não é? Ou todas as partições possíveis em 2. Mas, no fundo, uma partição em 2 é considerada subconjuntos, não é? Porque se qualquer subconjunto pode ser pensado como uma partição. No fundo é esse subconjunto e tudo exceto esse subconjunto fica o resto, não é? E quantos subconjuntos diferentes é que há? Em cada subconjunto um elemento ou pertence ou não pertence. Por exemplo, se o subconjunto fosse 2, 3, é a mesma coisa que dizer o 2 pertence, true, o 3 pertence, true, o 5 não pertence, false. E aqui o importante não é tanto esta partição em si, não é? É mais dar a entender que o número de partições diferentes
se considerarmos que então cada elemento pode estar ou não estar, é 2 elevado a n. Porque é todas as partições que incluem o número, as partições que não incluem, e depois em cada uma delas é a mesma coisa. Não é? E, portanto, o número de partições diferentes são 2 elevado a n, é um número exponencial, e o que nós já sabemos à partida, não é que então isto não terá hipótese de passar no tempo. Porque, como vimos há um bocadinho, e agora já apaguei aqui aquela tabela, mas era fácil de perceber, não é? Isto rapidamente dá problemas, e mesmo para um n relativamente pequeno, esta solução já não dava. Okay? Por curiosidade, este é um outro exemplo de problema que mais para a frente vamos mostrar como é que se resolvia em tempo polinomial, ou seja, de forma mais eficiente do que tempo exponencial, usando uma noção chamada programação dinâmica. Está bem? E, portanto, com isto termina esta parte. No próximo vídeo falaremos da complexidade de programas mais em concreto.